Olá! Hoje é dia 8/3, dia em que as mentes estão voltadas para as mulheres, Dia Internacional da Mulher. Então, hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre situações femininas. Vamos refletir sobre as funções femininas, as funções masculinas, à luz da espiritualidade. Observando a situação das mulheres na atualidade, não conseguimos deixar de ficar penalizados. São muitos afazeres, são muitas funções. É inconcebível para um ser humano conseguir cumprir a agenda das mulheres da atualidade. No passado, as mulheres tinham as suas funções bem definidas. Esperava-se que se casasse, de preferência com um bom rapaz, responsável, uma pessoa que fosse caseira, que tivesse o pensamento voltado para a família, né? Era o que as famílias, os papais e mamães da antiguidade esperavam para suas filhas casadouras, né? Então, enquanto a moça não se casasse, os pais não estariam tranquilos. Aí queriam um homem que fosse um bom dono de casa, né? E ao se casar, então, a mulher tivesse filhos. Tanto que, após o casamento, as pessoas ficavam ali esperando, né? Será que já engravidou? Não engravidou, né? Esperava que se tivesse filhos e que ela cuidasse bem desses filhos, cuidasse bem da casa, cuidasse bem da família. Essas eram as funções bem definidas para as mulheres do passado. A mulher escutou o canto da sereia e se jogou no mundo. A novidade, não é? Todas em questão de 50 anos lá atrás, ficavam assim encantadas das possibilidades que se teria, não é? Em se lançando para o mundo. Disseram para a mulher, disseram para nós, mulheres, que a vida lá fora era muito melhor. Que a mulher que não saísse para conquistar o mundo, ela adquiriria a quadratura das paredes da sua casa e não evoluiria, e que ela precisava, era fundamental que ela tivesse afazeres fora do lar. E as que permaneciam em casa, elas viam as amigas, que no geral se lançavam porque precisavam, tinham um orçamento muito diminuído e queriam colaborar com o marido. Naquela época o sentimento era mais esse, não era muito de realização pessoal, com exceções, lógico, mas no geral era tentando reforçar o orçamento, né? Então, as amigas que ficavam, que permaneciam, elas observavam essas que precisavam sair e
saíam, né, se arrumavam adequadamente para ir para o trabalho, né, saíam, as amigas viam então aquelas que sair arrumadinhas, não é? E ela ficava em casa e ficava muitas vezes ressentida, queria também se livrar das obrigações domésticas. E idealizavam aquelas que saíam. Ela não sabia que aquilo era uma cilada, uma aparência. Por quê? Porque aquela que saía arrumadinha, quando ela voltasse, teria tudo por fazer. Com raríssimas exceções, a mulher tinha auxílio doméstico. No geral, e até hoje continua ainda esse esquema, quando chega tem tudo para fazer. É casa para arrumar, é comida para fazer, é roupas para lavar e passar. Os filhos que precisam de orientação para deveres escolares, não é? As coisas foram se então avolumando, era o trabalho de fora e o trabalho de dentro de casa, que era, logicamente, exigido, e que é ainda exigido. A gente está falando no passado como se a coisa já tivesse modificado. Não é assim ainda. É assim ainda. Então, aquela que sai, quando ela volta, ela tem tudo por fazer, com raríssimas exceções. Muito bem. A saga, né? Começou então a saga da dupla jornada de trabalho. Aí é que entra com uma questão complicada, né? E as mulheres mais velhas também entraram na dança, porque tinham que ajudar as mais novas que entraram no mercado de trabalho cuidando dos netos. Cuidando dos netos. Foi sendo inculcado na mente feminina que ser do lar era ser inferior, que o patriarcado era uma coisa muito ruim e que os homens, né, o homem e os filhos, era empecilho para o crescimento feminino. Que importante era ser profissional. E a mulher caiu como um patinho nessa conversa. Nesse esquema, a mulher tinha que se impor, mostrar força, não depender do homem para nada. Era a independência total, a demonização do homem como sendo empecilho ao crescimento, né? É interessante a gente pensar que nós estamos aqui na Terra em aprendizado, né? E nós vamos, por erros, né, e acertos, adquirindo o nosso desenvolvimento. Na codificação, essa questão também foi analisada. E o codificador perguntou à espiritualidade sobre o motivo de a mulher ser mais fraca fisicamente que o homem. Estava discussão sobre a igualdade feminina e masculina, e aí o Kardec pergunta para a espiritualidade o motivo da mulher ser mais fraca
do que o homem. E a espiritualidade responde que a fragilidade feminina se deve ao fato de ser reservada a ela funções particulares. Essa questão foi analisada na questão 819 do Livro dos Espíritos e nos diz que ao homem está reservado trabalhos mais rudes e à mulher trabalhos mais suaves. E ambos devem se ajudar mutuamente nas provas dessa vida cheia de amarguras. Fica embutido nessa resposta a questão do nosso mundo ser de expiações e provas e que a solidariedade entre os seres, né, no caso sexo masculino e feminino, no sentido de um ajudar o outro, né? Ambos sendo solidários entre si, um ajudando o outro nas provas, né? Ele diz de uma vida cheia de amarguras, ou seja, o mundo não é um mundo de brincadeirinha, né? Provas e amarguras, situações difíceis que o casal vai ter que enfrentar. Então, em cima dessa resposta, o codificador retruca, mas a debilidade física da mulher não a coloca naturalmente na dependência do homem? E a espiritualidade responde: Deus deu força a uns para proteger o fraco e não para escravizar. Eu gosto muito dessa resposta que a espiritualidade dá ao codificador, porque vejam bem, se um é mais frágil, no caso em questão, a mulher, ela necessita da fortaleza masculina para auxiliá-la nesse quesito, né? Ele está se referindo à questão física aqui, está se referindo a uma fragilidade física, né? Que Deus deu força para que ele proteja e não para que ele escravize, né? Ou escravize. Eu gosto disso. Eu me empolgo com homens fortes, viris, que protegem mulheres e crianças, aquele homem que você pode colocar a tua confiança, né? Eu acho isso muito interessante. Mas o Kardec quer aprofundamento nessa questão, né? E aí ele fala, mas as funções que a mulher foi destinada, ela tem tanta importância quanto as masculinas, né? Quanto as funções conferidas ao homem, ele diz. Está na questão 821. E a resposta é também muito significativa. Ele diz sim, e até maior. É ela quem lhe dá as primeiras noções de vida. Gente, fica muito claro aqui nessa questão a importância do papel feminino, do poder feminino dentro da família. É a mulher que dá as primeiras noções de vida ao ser humano, filhos e filhas, e também o companheiro que está junto dela, né? O papel de importância da mulher de educar a família. Então, para a espiritualidade, de acordo com essas questões analisadas, ter filhos é a função primordial da mulher. É interessante a gente refletir que a mulher, ela pode fazer o que ela quiser.
tem livre-arbítrio. Porém, fica claro, sem se descuidar da sua família. E não adianta ficar aborrecida com o homem, porque não é função dele. Quando nós mulheres às vezes exigimos a mais que o nosso companheiro tenha a responsabilidade do cuidado doméstico, nós não analisamos e pensamos que esse não é a natureza do homem. Esses detalhes domésticos, essa organização doméstica, claro que sempre com exceções, não é? Porque analisando até à luz da reencarnação, homens existem que têm mais aptidão, mas não é a regra. Essa que é a questão, né? Não é a regra. Então, não adianta nós exigirmos do outro coisas que não compete à sua natureza, não é? Então, fica bem estabelecido ali no Livro dos Espíritos, nessas questões, que a organização física ela está adequada às funções que cada um deve desempenhar. A mulher tem menos força física, porém, ela tem mais sensibilidade. Por causa da função maternal. Justamente por causa da função maternal é que a mulher tem a sensibilidade mais aguçada. Então, menosprezar a maternidade é um dos maiores erros do feminismo. Essa é a função que, além de ser fundamental para a preservação da espécie, logicamente, ela dá estabilidade ao casamento. A função maternal dá estabilidade ao casamento. Eu aprendi isso com a Camille Paglia. Eu acompanho essa feminista, Camille Paglia, há muitos anos. E ela nos diz que uma mulher maternal, ela compreende melhor o próprio marido. Ela defende essa tese. Em uma matéria concedida à Folha de São Paulo em 2015, ela fala a respeito, não é? Ela fala a respeito dessa... ela faz uma análise entre a mulher maternal e a mulher profissional. E ela, então, defende essa tese de que a mulher maternal ela tem maiores condições de compreender o marido. Ela tem maiores condições de compreender o marido. Ela diz que há gerações inteiras de mulheres que forem convencidas de mentiras. Ela diz que o feminismo cometeu esse erro enorme, gigante, de difamar a maternidade. Ela diz assim: a minha análise das relações sexuais no livro Personas Sexuais é que a imagem da mãe é extremamente poderosa e que o motivo pelo qual as conexões entre os sexos é instável. Olha bem, vamos repetir. Ela diz que a imagem da mãe é extremamente poderosa e que é o motivo pelo qual conexões entre os sexos é instável. Ela diz:
toda pessoa emerge do corpo feminino, do útero. E o feminismo cometeu um erro ao tentar apagar a importância disso, tornando o nascimento um processo mecânico. Ela diz: a imagem mitológica da mãe é muito poderosa para o nível psicológico masculino. É difícil muitas vezes para o homem se desligar da mãe. É difícil. Ela diz num outro trecho: as mulheres que têm sucesso com os homens são aquelas que mantêm uma certa qualidade maternal e entendem as fraquezas dos homens e têm pena deles por isso. Olha aí o instinto feminino, né? Elas tratam homens com humor e conseguem entender as necessidades dos homens e nutri-los de certa forma. Essa entrevista que ela dá em 2015 para a Folha de São Paulo, gente, é maravilhosa. É incrível. Ela aborda temas impressionantes entre o homem e a mulher, se vocês conseguirem. Tem também na Fronteiras do Pensamento. E Folha de São Paulo, 2015, se procurar, vai achar. E, olha, indico, super indico. Vale muito, muito a pena mergulhar nas ideias de Camille Paglia. É uma feminista lúcida, consciente, que não tem essa loucura de ficar colocando a culpa de tudo nos homens. É sensacional. Então, nesse 8 de março, eu desejo a todas as mulheres lucidez. É o que nós mais precisamos. Lucidez para que possamos enxergar a realidade. Como a Camille Paglia defende a tese de que nós fomos enganadas, que tem gerações de mulheres enganadas, seria bom a gente buscar lucidez para enxergar a realidade. E é o que desejo neste 8/3 a todas as mulheres, né? Lucidez, enxergar a realidade. Então, sair da Matrix, possamos sair da Matrix. E ao enxergar a verdade, nós estabelecermos a rota do nosso caminho, sempre na busca do equilíbrio. Não viver assim tão estressadas. Penso que o mais interessante seria para nós sair do estresse, não permitir que a sociedade direcione as nossas vidas, nós mesmas escolhermos o nosso caminho. Nós podemos muito, nós podemos tudo, mas nós temos que nos voltar para nós mesmas, entendermos qual é a nossa função primordial aqui na Terra e nos esforçarmos para cumprir o objetivo divino. Muita paz, que Jesus nos